Meus irmãos, nessa passagem nós olhamos para milagres feitos no nome de Cristo Jesus. Jesus tinha já assunto aos céus há algum tempo, a igreja crescera, a igreja se fortaleceu ali em Jerusalém, e depois veio um intenso período de perseguição, que nós não conseguimos mensurar quanto tempo foi. Mas foi um período em que, de Jerusalém e todas as regiões, as pessoas que levavam o nome de Cristo eram perseguidas. Mas mesmo com a perseguição, muitos aceitavam Jesus Cristo. E o grande perseguidor da igreja se tornou agora aliado, se tornou aquele que teve os seus olhos abertos. Então a igreja agora passa por uma nova fase. Depois da perseguição de Saulo, e com a vinda de Saulo a Jerusalém, o perseguidor, certamente o grande incentivador da perseguição, agora se torna um dos discípulos de Jesus Cristo. Durante um período aqui agora, nós não vamos ouvir falar de Saulo, porque certamente no período de quase 10 anos, entre o capítulo 9 até o capítulo 13, ocorre um hiato de tempo muito grande. É o período que certamente Saulo, ainda com esse nome, vai para a região da Arábia, certamente sendo discipulado pelo próprio mestre, e aí nos é oculto esse momento da história, e depois ele fica em Tarso, quando então Barnabé vai, junto com ele, leva para Antioquia, depois ele sai na primeira viagem. E aqui, queridos, vai acontecer um momento em que ocorre a confirmação daquilo que Jesus disse a Pedro. Pedro foi o homem que declarou lá em Mateus: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Davi. E Jesus então disse que a partir dele, daquela confissão, ele tornaria Pedro um dos fundamentos, não como a Igreja Católica diz, mas porque Cristo é o fundamento, mas ele seria aquele que abriria a boca para falar a judeus, como fez em Pentecostes, e a partir de agora para os gentios. Então nós queremos olhar para esses momentos agora cruciais antes dele falar aos gentios. Um milagre era necessário acontecer para que o seu nome fosse conhecido. E Deus tinha propósito de colocar ele ali naquela região. O texto nos diz inicialmente, queridos, que a igreja ela crescia e ela estava em paz, caminhando no temor do Senhor, e crescia em número. Queridos, uma primeira lição bem rápida desse primeiro versículo que nós podemos tomar é que quem cuida da igreja do Senhor é o próprio Deus. Quem fundamenta a igreja do Senhor é o próprio Deus, por meio da ação do Espírito Santo. Queridos, nós não vamos promover crescimento, nós não vamos convencer as pessoas. Quem convence as pessoas do pecado é Jesus, é o Espírito Santo, por meio da palavra pregada. É Ele quem vai trazer o crescimento à igreja, Ele quem vai trazer paz em meio à perseguição, Ele quem vai proteger a igreja em meio às dificuldades. Esse é o caráter do nosso Deus. A igreja cresce e é sustentada e ela tem paz por meio da ação do Santo Espírito de Deus. E é claro, ela cresce em número, porque há muitas ovelhas do Senhor que ainda estão espalhadas. Se Jesus Cristo não voltou, queridos, o fato é que a igreja do Senhor vai crescer e ela vai continuar crescendo. Pode ser aqui, pode ser em outros locais, aqui em Belo Horizonte. Desejamos que seja aqui. Mas é necessário falar a respeito de Cristo. Mas bem sabemos que Ele que vem promover esta paz e essa vitalidade da igreja. Em meio a tudo isso, nós temos uma segunda aplicação. Pedro, que era o apóstolo de Jesus, ele percorria toda aquela região. Pedro não só percorria para animar a fé daqueles irmãos, quando você vê nas epístolas, mas Pedro, ele testemunhava a respeito de Jesus Cristo. E queridos, essa é a matemática. Como que nós temos que agir como cristãos? Primeiro, amparando uns aos outros. E precisamos ser igreja como Pedro era. Pedro, ele diz no texto que ele passava por toda parte. O que ele fazia em toda parte? Duas coisas. Ele pregava o Evangelho de Cristo. Ele pregava o reino de Deus. E ele discipulava e amparava as famílias que iam se convertendo. O que Paulo fez adiante nas viagens missionárias. E esse, queridos, é o nosso dever. Mas você diz: eu tenho meu emprego, eu tenho meu trabalho. Sim, você foi chamado especialmente para você ser missionário na sua casa,
no seu emprego, na sua família. Mas Deus lhe deu, então, esse chamado de trazer toda a sua família a conhecer o Senhor Jesus, a levar a palavra de Deus a todos os seus. Quando se dá isso? Nos momentos oportunos que Deus te dá. Você vai trabalhar com todo zelo e cuidado. Você vai trabalhar às 8, 10 horas, não sei quantas horas você tem, 6 horas por dia, com eficácia. Vai fazer o melhor, com zelo, mas vai ser intencional. Eu vejo essa aplicação aqui em Pedro. Pedro era intencional. Ele saía para pregar o evangelho, discipular e amparar as famílias. E ele estava fazendo isso quando surge 2 momentos que são miraculosos aqui. Mas ele estava fazendo aquilo que é chamado ordinário. E aqui, queridos, por si só é o cuidado de Deus. Nós vamos ver aqui 2 milagres. 2 milagres que aconteceram, extraordinários que aconteceram naquele período. Deus é um Deus de milagres? Ele continua sendo um Deus de milagres. Ele pode fazer milagres? Sim, pode fazer milagres, mas eu quero que os irmãos entendam o que aconteceu aqui, do ponto de vista bíblico, olhando para esse episódio, o que estava acontecendo aqui, e como se dá os milagres do Senhor. Mas, queridos, apontem os seus olhos para esta realidade. O chamado de Deus é operado no ordinário. Jesus Cristo, queridos, ele estava com os seus discípulos ensinando-os a conhecer o reino de Deus, olhando para cada aspecto da vida, é claro que cercado de multidões e tudo mais, mas os apóstolos, eles incentivavam as famílias a serem cristãos no dia a dia, e ele discipulava os cristãos no dia a dia, e isso é um milagre, isso é o sustento de Deus. Então, queridos, por que estou dizendo isso? Porque normalmente, como eu estava lendo nessa semana, o pastor, os irmãos, nós nos empolgamos com multidões, nós nos empolgamos com grandes feitos. Só que Deus, queridos, Ele mostra o seu cuidado, Ele mostra o seu milagre no dia a dia, no sustento do nosso dia a dia, do ordinário. E é ali, queridos, no nosso dia a dia que nós bendizemos a Deus, quando estamos satisfeitos nele, quando usamos o nosso tempo para bendizer o seu nome, para levar pessoas a conhecer o Senhor. Então eu sempre quero incentivar os irmãos, nessa semana para a próxima semana, coloquem como um desafio os seus corações. Ei, eu preciso levar nesta semana o conhecimento de Jesus para alguém. Eu preciso amparar alguém. Será que não há alguém na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua geografia, que precisa ouvir do Senhor? Pedro nos dá essa grande lição. E aí, queridos, vai acontecer 2 milagres que nós vamos ver rapidamente aqui. Só lembrando que a dinâmica de Jesus, quando estava com seus discípulos, era proclamar a sua palavra, e os feitos milagrosos testificavam a sua autoridade. Esse é o ponto. E o livro que eu estou lendo agora para dar ênfase a esse sermão é o livro do Dr. Lloyd Jones, um pastor reformado lá da Inglaterra, que tem um livro chamado Autoridade. E ele diz que a autoridade está em Jesus Cristo, na sua palavra e no seu Santo Espírito. Então, quando Jesus operava os milagres, quando os profetas no Antigo Testamento operavam os milagres, e quando os discípulos operavam os milagres, é o conjunto matemático entre palavra proferida e testificação da autoridade para que as pessoas crescem. Então, os discípulos seguiam os passos do mestre. Os discípulos, os apóstolos, só são aqueles que foram designados, chamados especialmente por Jesus. Não há outros apóstolos. O que nós vemos hoje, dos homens que se dizem apóstolos, não são apóstolos. Apóstolo é todo aquele que Deus comissionou especialmente para cumprir aquilo que Jesus Cristo fizeram. Então, o que Jesus fazia? Ele proclamava o reino, o perdão dos pecados. Lembra do paralítico? Eu perdoo os seus pecados, mas para que se testifique que Ele era o Senhor, levanta e anda. Esta é a dinâmica. E aqui, queridos, foi o que aconteceu. Pedro, lá atrás, Mateus 18, foi chamado para proferir aos judeus e aos gentios. Então ele está agora pregando o evangelho, e para que as pessoas crescem
como está escrito lá em Joel, como está escrito em Isaías, que ele era chamado pelo Senhor, que ele era discípulo de Jesus Cristo, ele falava e pregava, e os feitos eram feitos, e os feitos realizados, os milagres, então as pessoas creram. Este, queridos, é o resumo desses versículos que nós lemos. Jesus está usando os seus discípulos para apontar para o próprio Cristo, que ele é o Senhor. E nós cremos, queridos, que Deus é um Deus e continua sendo um Deus que age com milagres. Existem várias linhas que nós olhamos, sim. Eu não ouvi falar a respeito de ressurreição de mortos. Eu não ouvi falar a respeito de alguns milagres que nós vemos aqui. Mas nós bem sabemos no dia a dia de fatos que acontecem que não são explicados. Eu creio num Deus que continua a operar. Eu creio num Deus que ouve as orações dos seus filhos. E para valer o seu próprio nome e também em benefício do seu povo, ele atua em áreas nossas, sejam elas grandiosas ou menores, desde uma simples gripe, a casos como, por exemplo, no ano passado, quando estávamos ali orando pela pequena Ana. A Ana foi diagnosticada com 4 aninhos com tumor em uma região super difícil. Os médicos, depois de muitos exames, disseram: é um tumor maligno. Quando abriu, era um tumor benigno. Os médicos ficaram abismados. Como dizer isso? Falha médica? Milagre? Nós entendemos, queridos, que é um milagre do Senhor. Nós entendemos o cuidado dele. Até mesmo pelo que aconteceu com ela a posteriori, pelo que aconteceu, o corte onde foi feito e tudo mais, para ela estar hoje lá, ainda que com traqueostomia, tomando o alimento pela injeçãozinha ainda, depois de 1 ano e pouco. Mas o fato dela ter levantado da cama e tudo mais é um milagre do Senhor. É um milagre, queridos. A gente que acompanhou ela, o trauma foi tão grande, era tão intenso o tumorzinho na cabeça daquela menina, que estava fazendo com que os seus movimentos parassem, e a retirada desse tumor já foi tão difícil. Mas Deus é um Deus do milagre. Ele dá vida. E até explicando aos irmãos, queridos, o médico lhe receita um remédio. O remédio, para ele fazer eficácia, queridos, é milagre de Deus. O remédio não vai te salvar. O médico não vai te salvar. É Deus quem opera. Numa simples gripe que pegamos, numa pneumonia ou em casos extremos, é Deus que opera. Não há força em nós. Tanto que, se fosse o remédio nos salvar, poderíamos então estar satisfeitos e viver de uma forma prolongada, né? Tranquilo e feliz, porque remédio nos salva. Não, nós vamos morrer de alguma coisa. Se não for um evento catastrófico, se a naturalidade do homem é o nosso corpo definhar. E você pode fazer academia, você pode comer o melhor tipo de comida, tomar todos os suplementos alimentares, médicos, enfim, tudo. Nós vamos padecer, porque quem sustenta a vida é Deus. Mas eu queria apontar para 2 princípios muito interessantes aqui, além desse grande ensino que fala da autoridade que Deus dava ao seu discípulo. Uma outra lição, queridos, é o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Queridos, Deus, Ele não está alheio às nossas dores. A igreja crescia, mas a igreja era composta de homens e mulheres que sofriam, como nossas casas. As nossas casas têm dores, queridos, todas as nossas. Tem dores espirituais, tem dores físicas, tem dores emocionais. E o primeiro ensino aqui para os irmãos voltarem para suas casas é que o Senhor não está alheio. Jesus Cristo, Ele tinha compaixão de todas as ovelhas que estavam diante dele. E aqueles que seguiam o seu mestre, como Pedro, igualmente tinham essa compaixão. E Deus, queridos, usava Pedro para vir em toda aquela região e parar naquela região ali naquela região de Lida. Era uma simples vila, mas ali Deus tinha o propósito de levar pessoas a conhecerem a Jesus Cristo, mas de curar um homem. Nos é dito que tinha um homem que estava ali há 8 anos paralítico. Jesus curou um que era desde a nascença, tinha outro que tinha 40 anos como paralítico. Mas, queridos, 8 anos numa cama, 8 anos num estado difícil. Imagina o coração dele, a sua agonia. Mas, queridos, Deus não está alheio às suas agonias. E quando ele chega
com toda a autoridade que vem do Senhor, ele diz: Enéas, Cristo te cura. Levanta. E aconteceu um milagre. Queridos, seria muito bom a gente chegar com toda a autoridade, né? E se fosse possível, abrirmos a nossa boca para cada pessoa que está no hospital, para as senhorinhas, para as pessoas que estão, sabe, em luta. Aqui foi um milagre. Aqui é algo que Deus deu a Pedro e Deus deu a este Enéas. Mas, queridos, eu queria me apropriar dessa palavra que Pedro disse. Em Cristo há cura. Pode não ser a física, queridos. Pode não ser do nosso estado emocional. Pode não ser do nosso estado aqui agora. Mas em Cristo, você e eu temos cura. A maior cura que nós podemos ter é a cura dos nossos corações e paz comigo. E, queridos, Cristo realmente Ele cura o nosso coração. Creia, este aqui é o ponto, creia que Ele cura as nossas dores mais profundas. E eu quero lembrar aquilo que eu falei na no estudo bíblico, ali na Pampulha na quinta-feira. Nós estávamos falando sobre fé salvadora. Capítulo 14 da Confissão de Fé de Westminster. E eu disse lá aos irmãos queridos que nós temos que relembrar que a fé é dom de Deus, é dada por Deus. Ela fala a respeito daquilo que Cristo já fez por nós na cruz. Então, como eu disse lá na confissão, nós temos que nos apropriar, crer e descansar a nossa alma. Descanse a sua alma que Cristo já lhe salvou e que Cristo tem um propósito de te redimir e me redimir, que nele há cura.